Olá! No vídeo de hoje, a gente vai aprender a botar frações em ordem crescente ou decrescente e também a reduzir frações ao mesmo denominador. Vem comigo! Então, nós temos aqui alguns conjuntos de frações que a gente vai botar em ordem crescente. Nestes 4 frações aqui, vocês observem que a gente tem o mesmo denominador. Nessa de baixo já temos o mesmo numerador. Então vamos resolver isso aqui. Primeiro essa aqui de cima. O conceito de fração, o que é mesmo? Você tem um bolo, por exemplo, inteiro, e você dividiu ele em 8 partes. É isso que o denominador está dizendo. Só que aqui alguém comeu 7 partes do bolo, aqui comeu 3, aqui comeu 5 e aqui comeu só 2 partes daquele bolo dividido em 8 partes. É lógico que aqui é a menor. Quem comeu só 2 partes, comeu menos, tá? Então, qual que seria a ordem crescente? Podia ser decrescente, mas vamos botar na ordem crescente. A menor é 2, 8, tá? Que é menor do que 3 sobre 8, que é menor do que 5 sobre 8, 5 partes, e que é menor, botando aqui o sinal de B, menor do que 7 sobre 8, tá? Muito fácil. Esse 8 aqui ficou meio gordinho, tá? Ok, aqui nós temos a situação inversa. O numerador é que é igual. Isso quer dizer que o número de partes que cada pessoa comeu é igual. Só que esse primeiro bolo, o mesmo bolo, foi dividido em 5 partes iguais. Aqui foi dividido em 10, aqui foi dividido em 7 e aqui foi dividido em 15. Todo mundo comeu só 3 partes do bolo. É lógico que aquele que dividiu o bolo por 15, ao comer 3 partes, comeu uma quantidade de bolo menor. Então, é o contrário. Quando o numerador é igual, aquele que tem o maior denominador é que representa a menor parte. Você está comendo 3 partes de um bolo dividido por 15. Então, o menor aqui é 3 dividido por 15. É menor do que, qual é o segundo? Aquele que comeu 3 partes de um bolo dividido por 10. 3 dividido por 10. E aqui, 3 dividido por 7. Menor. E aqui, 3 dividido por 5. Esse foi o que comeu mais, porque ele comeu 3 partes do bolo, mas esse bolo só tinha de ser dividido em 5 partes, tá? Quem não gostar de bolo pode pensar em pizza ou barra de chocolate, tanto faz. Tudo engorda. Vamos agora para uma situação onde eu quero colocar em ordem crescente ou decrescente, no caso aqui a gente vai fazer crescente, mas não tem nem numerador nem denominador igual. Aí nós vamos ter que reduzir as frações ao mesmo denominador para cair nessa situação daqui. Muito simples, tá? Mas antes da gente continuar, se você está gostando da aula, me manda um like, se inscreve no botão aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Vamos lá. Então, tem aqui 3 frações, tá? 3 quartos, 7 dozeavos, 5 oitavos. Não tem nem numerador nem denominador igual. Senão a gente fazia como a gente fez aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito de botar o mesmo denominador igual. Reduzir ao mesmo denominador. Então, aqui eu peguei os 3 números, são 3 frações que eu estou usando aqui, e a gente vai achar o mínimo múltiplo comum. Temos um vídeo explicando pelo método simultâneo. Como é que a gente faz? A gente vai fatorar os números todos ao mesmo tempo pelos fatores primos, começando do 2, se der. Dá, porque 4, 12 e 8 são pares, então divide aqui por 2. Tá? E agora dá 2, dá 6, dá 4. Vamos dividir por 2 de novo, ó, tudo par. 2
dá 1, dá 3, dá 2. Ainda tem um númerozinho aqui que é par. Divide por 2 de novo. Dá 1, dá 3, dá 1. E agora, só 1 e 1, o último que sobrou, você já divide pelo próximo, que é o 3, tá? 1, 1, 1. Próximo fator primo. Como é que a gente acha o MMC? Mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum. Você multiplica para ser múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo, você tem que multiplicar todos os fatores que aparecem. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, MMC é 24. Esse vai ser o nosso denominador comum de todas as frações. Então, vou botar aqui, ó, 24, 24 e 24. Como é que a gente acha quais são os numeradores? As frações são essas. Então, 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 3, 18. Pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo número que aparece aqui, dá 6 vezes 3, 18. Veja bem, se você dividir 18 e 24 por 3, 18 por 6, desculpa pelo esse número aqui, 18 por 6 dá 3. 24 por 6 dá 4. Então, isso aqui é uma fração equivalente, porque 3 vezes 6, 18, 4 vezes 6, 24. Então, o que a gente vai fazer é achar 3 frações equivalentes a essas 3 com o mesmo denominador. É isso que a gente vai fazer, tá? Que a gente está fazendo. Então, vamos para o segundo. 24 dividido por 12, 2. Vezes 7, 14. E 24 dividido por 8, 3. Vezes 5, 15. Agora, gente, nós estamos com 3 frações com o mesmo denominador. Caímos na situação aqui do primeiro exercício. O denominador significa que aqui, no caso, o bolo está sendo dividido em 24 partes. Aquele que comeu menos partes, comeu menos, tá? Foi exatamente o primeiro exercício, tá? Então, quem é o menor aqui? O 14 24 avos. Mas quem era o 14 24 avos? Era o 7 12. Então, esta fração aqui é equivalente a essa. Essa fração aqui é equivalente a essa. E essa fração aqui é equivalente a essa. Então, na hora que você vê que essa daqui, 14 é menor que 18 e de 15, então essa é a menor fração, então, quem era? Opa! 7 dozeavos. Então, o menor é o 7 dozeavos. Porque ele é o equivalente ao 14 24. Quem é o segundo menor? 15 24. Quem é o 15 24? Opa! O 15 24 vai ser este. Desculpe, tá errado aqui. É esse aqui. Esse aqui tá errado. Essa seta que eu botei aqui tá errada. É essa aqui, ó. O 15 24 é... Professora erra de vez em quando. Eu erro pouco, mas eu erro também. Então, essa aqui é o 5 oitavos, que é o segundo menor, porque o 15 é o segundo menor. Então, é o 5 oitavos. E o último, que é o maior, 18 24, é o 3 quartos. Então, descobrimos aqui, reduzindo essas frações ao mesmo denominador, que esta é menor que essa, que é menor que essa. E encerramos. Legal, né? Gostou? Me manda um like e até a nossa próxima aula.